Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser mais um bate-papo do que uma aula normal. Eu queria começar falando com vocês sobre a questão da aula passada, que eu passei um trabalho para vocês, né? Para vocês pesquisarem um chefe que é goiano, tudo bem se ele não morasse por aqui. Bom, por que eu passei esse trabalho? Desde a minha época de faculdade que não se vê muitos chefes goianos por aí, né? Os que tem, todo mundo já conhece, eles já são bem conhecidos, eles são até novos, mas já chegaram no patamar mais alto da gastronomia. Aí eu pensei, né, vou ver com os meninos, vamos fazer uma pesquisa e vamos ver se isso mudou ou se continua do mesmo jeito. Passei a pesquisa para vocês, basicamente todos os trabalhos foram iguais. Se eu não me engano, teve 2 ou 3 trabalhos que foram diferentes. Mas praticamente todos os trabalhos ou foram sobre o André Barros ou o Ian Baioc. Então todo mundo não é que fez a mesma pesquisa, não estou falando que todo mundo copiou um do outro, não. É porque esses são os chefes conhecidos de Goiás. Que a gente conversou na primeira aula, a gente tem 246, se não me engano, cidades em Goiás e a gente tem 2 chefes conhecidos. E eu estava até conversando com um aluno que ele comentando que se você for pegar de outro estado, você encontra inúmeros chefes, né, que já são conhecidos. E aqui em Goiás só tem os 2. O André é muito conhecido, o Ian também, mundialmente, todos os 2. Eu tive a oportunidade de conhecer o André na minha época de faculdade. Tem o Gilmar também, que não é tão conhecido quanto eles, mas faz um trabalho incrível em relação a Goiás. Só que a gastronomia dele é voltada mais para a parte histórica e antiga de Goiás. E a gente não encontra outros chefes que dão tão valor à nossa culinária. E esse era o intuito do trabalho, né? Vocês perceberem que, principalmente para quem é goiano, não vou nem falar de quem não é daqui, mas principalmente para quem é goiano, que apesar de a gente ter uma das gastronomias mais conhecidas, da nossa culinária ser muito conhecida, as próprias pessoas daqui não reconhecem. Os próprios chefes daqui não reconhecem. Você pode ir em vários hotéis, em Caldas, por exemplo, você vai achar inúmeros chefes de cozinhas que são goianos, mas nenhum dá valor para a nossa gastronomia. Claro que quando você vai num hotel ou num restaurante, ele sempre tem um prato típico de Goiás, mas se você for pegar, a maioria das pessoas, elas só querem fazer pratos de fora. Por isso que essa matéria é tão importante para a gente, né? Para a gente que está aqui, que sabe as coisas, principalmente para quem é goiano, que sabe que tem a relação histórica, né, da nossa época familiar. Igual eu falei para vocês, não dá para eu falar de cozinha goiana sem citar a minha família, que é tradicional daqui, da gente citar as coisas que a gente vai aprendendo desde criança, o método de comer prato típico desde criança, criança que já nasce com o pique na boca. Então, pra gente que é goiano, é muito importante valorizar a nossa gastronomia. E a gente não encontra essa valorização. Nossos pratos são conhecidos em todos os lugares. Tem até um vídeo aí na internet que está viralizando por conta da pamonha. A gente é conhecido em todo lugar, mas a gente não tem chefes que reconheçam isso e que levam a nossa gastronomia para fora. Você entra na faculdade, você sonha em ser um chefe, mas você não quer falar da cozinha goiana. Você quer aprender outras coisas por aí, igual eu sou confeiteira. Só que aqui eu não vendo nenhum doce típico de Goiás, porque não é a minha área, né? A minha área é outra. Se eu fosse uma doceira, com certeza, né? Apesar de que eu acho muito difícil os doces. E aproveitando que eu entrei nesse assunto, outra coisa que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os doces de Goiás. Acho que vocês já sabem, né, que a tradição de fazer doce é bem antiga e ela vem dos conventos, né, porque na época as galinhas, eles aproveitavam a carne, né, para alimentar, normal, da galinha, e as claras para engomar, né, as roupas dos padres. E aí não fazia nada com as gemas e aí começaram a usar para fazer doces. Essa história é muito antiga, nossa, muito antiga mesmo. E até hoje se perpetua por aqui, principalmente aqui em Goiás, né?
E o nosso maior exemplo de doceira de Goiás é a Cora Coralina. Não tem como a gente falar de doce sem falar dela, né? Porque além de ter sido uma escritora incrível, ela também era doceira. Tem até uma frasezinha que ela fala que ela não sabe, que ela era mais doceira do que escritora, né? Ela escondia os poemas dela nos doces do marido, então assim, ela é exemplo mesmo. E são inúmeros tipos de doces que a gente tem aqui. A gente começou a conversar um pouquinho sobre isso, né? Na primeira aula, se eu não me engano, na segunda aula, que a gente comentou um pouco dos doces. São muitos doces, eu separei alguns aqui que, assim, pra mim, são os mais conhecidos, pra mim, do meu conhecimento, tá? Que é os doces cristalizados, que eu tava até conversando com a Marcela, que eu quero que ele ensina pra gente quando a gente voltar até a aula presencial. Os doces cristalizados eu já tentei fazer, não consegui, então eu sei que eu não tenho aptidão pra isso. Assim, eu particularmente não como, mas eu sei que acho que pode ser o top 1 dos conhecidos daqui. O doce de limão recheado com doce de leite, que pra mim é o doce mais incrível que existe, apesar de não comer também. O meu top 3 aqui, que pra mim é o meu doce favorito da vida. E que com certeza eu vou gravar uma aula prática pra vocês, porque o meu pai faz a melhor ambrosia que eu já comi na minha vida. Gente, ambrosia é tudo, né? Não tem um restaurante que você não vai que você não encontra ambrosia. Infelizmente, a gente estava conversando sobre isso também, né? Que infelizmente tem pessoas que não sabem fazer o doce e acabam tirando toda a credibilidade do doce. Porque se você não sabe fazer, ele realmente fica péssimo. Mas pra quem sabe fazer, meu Deus, é muito bom. É o doce da minha vida, se for para escolher um doce, é a ambrosia, com toda certeza. Doces de compota que tá ali para a par com os doces cristalizados, né? Porque onde você vai, qualquer lugar que seja turístico, até que não seja tão turístico igual aqui em Morrinhos mesmo, que não é nem um pouco turístico, direto você esbarra com gente que vende doce cristalizado ou doce de compota. Eu não gosto, não tenho prática de... Não sei nem se eu não gosto, eu não tenho prática de comer esse tipo de doce. Mas eu acho muito lindo, igual a foto que a Ítala mandou no grupo lá, que coisa mais linda aquela mesa cheia de doce. Eu acho incrível e eu acho que era uma das nossos patrimônios que a gente tem que mais dar valor, nesses doces de compota. E cristalizado, principalmente pelo trabalho que dá pra fazer. Fio de ovos, a gente estava até conversando com os professores, conversando esses dias sobre fios de ovos, que a gente... É um doce assim, né? Tem que saber mesmo fazer. Se alguém aí no grupo souber fazer, fala aí pra gente programar uma aula sobre isso. Curau, né? Que não tem um lugar que não tenha curau, curauzinho com canela quentinho. Eu sou enjoada, gente, eu sou muito enjoada. Ambrosia pra mim, eu só como se for quente, tá? Se for gelado eu não como, não gosto. E curau também, eu não gosto de curau gelado, eu gosto de curau quente. Na verdade, todo doce eu gosto de doce quente, arroz doce, canjicado, tem que ser quente pra mim. O curau, na hora que ele fica prontinho, que ele tá molinho ainda, jogou uma canelinha, perfeito. Ah, e tem 2 doces que eu coloquei aqui, um eu nem escrevi, esqueci. Que eu queria perguntar, fazer uma enquete com vocês de quem conhece, quem já comeu e quem não conhece. Principalmente pra quem é de Goiás. Que é o alfenim. Eu só conheço por falar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ganhei um livro de um cozinheiro, chefe de cozinha, nem lembro o que ele era mais, quando eu fui em Pirinópolis. E nesse livro, eu acho que eu falei pra Marcela, não sei pra quem que eu falei desse livro. Nesse livro tinha essa receita de alfenim. E foi meu primeiro contato com esse doce. Mas é o único jeito que eu tive contato com ele, foi só a internet, esse livro, que eu vou ver até se eu acho ele, e imagem só. Eu nunca comi, nunca vi esse doce assim, de pertinho, sabe? Sem ser na internet. Eu vou pegar uma foto e vou mandar no grupo, pra gente fazer essa enquete de quem já comeu e quem não conhece. Esse doce, ele é feito de polvilho, então assim, eu não comeria, tá? Não é do meu feitio esse tipo de doce. Mas a estética dele é muito fofinha e muito engraçada. E ele é um doce muito antigo e muito feito. Só que assim, aqui não acha, não sei se em Caldas acha. Mas aqui eu nunca vi e nem sei se o pessoal daqui conhece. Mas em Goiás Velho, né, no estado de Goiás, é muito conhecido mesmo. Principalmente quando tem aquelas festas do Divino,
que o pessoal dá como se fosse lembrancinha, e aí ele é em formatinho da pombinha, do Espírito Santo, ou das medalhas. Esse doce é histórico e antigo. E outro doce também que eu vi, esse eu não conheço de maneira alguma, conheci quando eu comecei a dar aula para vocês, que é o pastelinho. Eu nunca vi, nem comi. É um pastelzinho, tipo empada, e ele é recheado com canela e acho que doce de leite, não lembro. É outro doce que eu não conheço. Então, além de ter esses doces que eu falei pra vocês, né, que são muito conhecidos, principalmente, gente, principalmente doce cristalizado, todo lugar que você vai tem um doce cristalizado. E doce de compota. Aqui em Morrinhos o pessoal tem muita... Quando tem casamento, sempre tem de sobremesa, doce de compota e doce cristalizado. Ah, o doce de abóbora também, não sei se eu falei. Não falei. O doce de abóbora também é típico daqui. Além, né, desses doces já conhecidíssimos que a gente tem por aqui, a gente tem esses que não são de tamanho conhecimento. Por isso que eu tô falando pra vocês dessa questão da gente dar valor pra nossa gastronomia e levar ela adiante. Não é só dar valor e fazer todo dia em casa. Ontem na janta eu fiz arroz com piqui. Arroz, frango e piqui. Eu ia tirar foto pra vocês, mas eu esqueci. Não é isso que eu tô falando, de fazer em casa, dar valor da nossa... Porque isso aqui eu faço todo dia, eu faço um prato típico aqui. Todo dia que eu cozinho em casa. Não é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que agora estão formando, que ainda não sabem que área vai seguir, que ainda tem um tempinho aí de faculdade, pra vocês darem valor pra nossa gastronomia e passar isso adiante, né? Não ficar só aqui em Goiás, mas mostrar pro mundo inteiro como a gente é, as coisas que a gente faz, que tudo tem valor, que tem valor histórico, que é passado de pai para filho, que a gente aprendeu com a nossa avó, com a bisavó, que ensinou a avó, que ensinou a mãe, que ensinou a gente, que quem tiver filho vai ensinar. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês, que a nossa questão histórica, que é muito grande, quase ninguém conhece, pode até conhecer nossos pratos típicos. O vídeo que eu falei para vocês, a menina nem tá sabendo que a pamonha ela é enrolada na capa do milho. Então, a nossa relação histórica aqui com a comida é muito grande e a gente não encontra pessoas que falam disso, né? E quando encontra, pessoas daqui mesmo, da redondeza, coisa simples, igual o Gilmar, que é conhecido e tudo mais, mas é coisa pequena, perto de inúmeros outros estados que tem inúmeros chefes reconhecidíssimos. E a gente não quer levar a nossa gastronomia, a gente quer pegar a gastronomia francesa, a gastronomia italiana e trazer para cá. E a gente não quer levar a nossa adiante. Essa aula é quase um desabafo, porque eu, como goiana, gastrônoma, que não escolhi a área de cozinha quente, nem de doce, de nada que envolva Goiás, vejo que tem inúmera gente aí que poderia muito ser conhecido, poderia ser grande em relação ao nosso estado e mostrar nossas coisas, que gosta dessa parte não só da comida, mas da história, e não, prefere pegar a gastronomia de outro país, fazer outras coisas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente precisa dar esse valor. Sempre quando a gente fala sobre matérias de outro país, igual no semestre passado que a gente estava falando sobre Itália, que a gente estava falando o quanto eles dão valor, né, para a gastronomia deles, o quanto cozinhar para eles tem um valor, não é só para matar a fome. Tanto que a alimentação deles, eles passam horas na mesa, né? Diferente da gente que engole a comida, levanta e vai embora. Então, pra que a gente vai ficar pegando essas gastronomias de outros países, sendo que tem tudo aqui na nossa mão, gente? Tá aqui, é nosso, e é nosso, nós somos daqui. Até quem não é daqui e gosta da nossa... Eu sei que às vezes é difícil adaptar um pouquinho essa questão de usar banha na comida, o piqui, que é forte. Então eu sei que às vezes é um pouquinho difícil para quem não é daqui. Mas para quem é daqui, que já está acostumado, que estuda, isso aqui é nosso, gente. É nosso. A gente só precisa mostrar pro mundo isso aqui, porque isso aqui é incrível. Eu, particularmente, não tenho pretensão nenhuma de sair de Goiás. Principalmente da minha cidade. Então, se eu posso mostrar o que tem aqui, por que eu vou querer mostrar de outros países que todo mundo conhece? Vamos mudar isso quando vocês formarem e forem seguir a área de vocês, que daqui 5 anos, quando outro professor, que nem sei se vai ser eu que estiver na UEG, quando outro professor que estiver na UEG, que for passar um trabalho desse de pesquisar um chefe, tem o nome de vocês lá,
tem o nome de pessoas mais conhecidas, tem o nome de mais goianos, não só 2, 3, 4, 5 no máximo. Não, vamos... E outra, tem goiano que sai daqui para ir para outro estado e aí é reconhecido lá e nem lembra que é de Goiás, nem fala. Eu conversei com os alunos e falei, olha, não tem problema se ele não dá privilégio para nossa gastronomia, se ele mora em outro estado, tudo bem. Tem um colega meu mesmo que fez pós-graduação comigo, a primeira coisa que ele fez quando ele formou foi ir embora daqui. Ele foi embora para São Paulo, foi tentar lá, trabalhar lá. E acabou voltando. Só que aqui ele não faz nada goiano. Ele é personal chef também. E vem também, por exemplo, eu sou. Ele é personal chef e ele faz alguns trabalhos em eventos. Ele não tem prato goiano. Ele não vende prato goiano, ele não vende sobremesa goiana. Ele vende tudo de fora. Sendo que aqui a gente tem inúmeras possibilidades de reinventar os pratos que a gente já tem. A questão da sazonalidade que eu tô falando para vocês direto, o custo-benefício para quem trabalha com isso é muito bom, tá? Porque você pegar produtos da época, você consegue aproveitar mais o produto, porque você não acha o produto tão estragado, ele vem fresquinho. O valor é um valor bom, você consegue ganhar em cima e de quebra você ainda mostra para o mundo inteiro o que a gente faz aqui. Então a gente precisa dar esse devido valor à nossa gastronomia, coisa que a gente não faz. Por isso que essa é uma das matérias mais importantes que vocês vão ter, principalmente para quem é goiano e para quem vai seguir nessa área de ser chefe de cozinha. A gente vai ter só mais essa aula e a aula da próxima sexta-feira. A aula da próxima sexta-feira vai ser o primeiro trabalho de vocês avaliativo mesmo, para contar na prova final, na nota final. E depois a gente vai entrar em recesso, né? E aí a gente volta só ano que vem. Quando a gente voltar ano que vem, a gente vai voltar com aula prática, tá? E aí a gente vai até fazer um modelinho diferente de aula prática, mas aí ano que vem eu explico melhor. Porque eu acho que essa nossa matéria, ela precisa ser muito prática mesmo, principalmente para quem não é daqui, tá? Então, a partir do ano que vem, vocês se preparem aí, lavem os uniformes, deixem tudo arrumadinho, porque a gente vai voltar e vai voltar com aula prática. Eu ia gravar ontem, mas eu tava muito corrida, eu ia gravar meu arroz com piqui. Só que o meu arroz com piqui, ele é meio gourmet, né, gente? Eu não coloco o frango inteiro, coloco só uns pedacinhos de peito de frango. E o piquizinho tava lá. Mas aí, o ano que vem, quando a gente voltar, eu volto com as aulas práticas para vocês. E se Deus permitir que a gente volte até a aula presencial, eu vou selecionar aí uns alunos aí para fazer uns docinhos pra gente. Porque nessa parte de doce aqui eu não sou muito boa, não. Eu vou tentar fazer. Curau eu já faço normal. Então, curau eu tenho certeza que pode dar certo de gravar. E a ambrosia eu vou ver se meu pai aceita gravar pra vocês. Agora o fios de ovos, quem souber fazer, por favor, avisa aí pra gente falar mais um pouquinho sobre ele. Bom, gente, a aula é essa. Muito obrigada, se cuidem. Vou passar atividade no grupo, tá? Atividade não, trabalho, para entregar semana que vem. E qualquer coisa que vocês quiserem falar em relação ao que eu falei aqui, a doces, a qualquer coisa da gastronomia goiana, e estou à disposição no grupo para a gente trocar umas ideias lá, igual a gente faz sempre. Principalmente para quem conhece, tá? Para quem é goiano, igual a Ítala que tem o familiar, essas questões dos doces. A Marcela, que eu sei que faz inúmeros doces, inclusive me deu muita vontade de experimentar. Todo mundo que é goiano, todo mundo que gosta disso aí, e os que não é goiano, por favor, peguem todas as informações possíveis que vocês puderem das nossas aulas. Porque Goiás tem uma gastronomia incrível e essa gastronomia precisa sair daqui e ir para o mundo inteiro. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima sexta.